espanhol, francês. Esses são apenas 3 exemplos de idiomas falados em todo o mundo, mas tem muito mais. Cerca de 7.000 já foram catalogados e identificados no planeta. Depois do inglês, o mandarim está em segundo lugar no ranking dos idiomas mais falados. É a língua oficial de países como Singapura, Taiwan e China. E é para o continente asiático que a gente vai agora. Vamos desembarcar em uma das maiores metrópoles chinesas, Xangai. A estilista Luísa vai mostrar que por lá cada palavra tem um tom e um significado. Oi pessoal, meu nome é Luísa, eu tô na China desde 2019. Eu sou designer de moda, então eu vim aqui para trabalhar como designer numa empresa europeia que tinha um escritório multicultural. Quis começar a aprender o mandarim por várias razões. Uma porque eu fiquei curiosa, depois porque eu acho que é uma das línguas que vão ser mais úteis assim no futuro, na minha profissão. Todo esse crescimento econômico da China, eu acho bem representativo. Eu já estou estudando desde 2020, já sei algum básico, mas é uma língua bem difícil. Hoje em dia eu falo inglês e português, um pouquinho de espanhol. Eu já me viro no dia a dia, mas assim, bem longe do que eu gostaria. Eu trabalho com moda, muito frequentemente eu preciso consertar algumas roupas, modificar algumas roupas, eu sempre venho aqui nessa loja, que é a Redwood Song. Eu conheço eles já há 3 anos e eles fazem uns pequenos concertos para mim. Estou explicando para ela que a minha calça, assim, com um gesto, né, que essa bainha desfez, mas essa ainda tá boa. Eu quero igualzinha, com os mesmos 5 centímetros. E é só para ela fazer igual, só para refazer, porque essa bainha descosturou. Então, gente, aí como é que eu faço? Eu explico para ela assim, com um pouco de gesto, meio em inglês, meio em chinês. E aí, quando a gente conclui, eu escrevo a explicação aqui no chat. E aí ela traduz, tanto do inglês quanto do português. Eu mando a mensagem em português e o chat já traduz para ela. E a mesma coisa, ela escreve em chinês para mim. E aí eu traduzo no meu chat pro português ou pro inglês. E assim a gente vai. Aí uma parte vai no gesto, no inglês e no meu chinês, e outra parte a gente finaliza no tradutor. O tradutor pode ser tanto do WeChat, que é como se fosse o WhatsApp chinês, quanto podemos usar outros tradutores. Tem o Google Tradutor, tem o Apple Tradutor. Uma das dificuldades da maioria das pessoas que está aprendendo mandarim de qualquer lugar do mundo são os tons. Então a gente tem um tom neutro, que é como se você fizesse assim, ah. Aí a gente tem um tom pra cima, que é tipo, ah. Tem um tom que eles chamam, que é o do meio ali, que você faz, ah. E tem um tom pra baixo, que é ah. Então é meio que isso. Então, tipo, isso pode ser uma palavra, entendeu? Cada A desses. E para falar sobre esse assunto, convidamos a professora da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora em linguística, Cristine Severo, que é autora, inclusive, do livro Políticas e Direitos Linguísticos. Doutora Cristina, seja bem-vinda ao Como Funciona Aí. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que significa o direito linguístico. Esses direitos são direitos humanos, civis, né, também, relativos, né, ao uso individual ou coletivo, ou o direito individual e coletivo de escolher a língua ou as línguas para comunicação, seja no ambiente privado ou no ambiente público. Um exemplo é o direito à língua materna, né, nos atos jurídicos, administrativos, o direito à educação linguística na sua língua materna, o direito ao acesso à língua nos meios de comunicação, enfim. Então, a gente tem aí uma série de elementos, né? O mandarim, a gente viu a Luísa mostrando, inclusive, é a segunda língua mais falada no ranking das línguas mais faladas em todo o mundo. Mas isso não significa que é o idioma, vamos dizer assim, mais disseminado no mundo inteiro.
O que acontece? Vamos dizer assim, há uma concentração das pessoas que falam aí nessa região, onde o mandarim é o idioma oficial? Sim, o mandarim é a língua materna, né, mais falada no mundo, né, digamos assim. Agora, como segunda língua, como língua estrangeira, ela já está bem distante desse ranking, né? Então, o mandarim, digamos assim, o mandarim tradicional, ou o mandarim padrão, é a variedade do mandarim falado em Pequim, né, que é eleita a língua aí oficial da China, né? Mas há uma série de variedades linguísticas faladas além do mandarim, né? A China é um país multilingüe, plurilíngua, há cerca de 280 línguas faladas na China. A China reconhece, por exemplo, cerca de 56 grupos étnicos distintos. Enfim, então a gente tem uma diversidade linguística muito grande nesse país, né? O inglês é o idioma mais popular do mundo. É falado por quase 1,5 bilhão de pessoas em 146 países. Isso se for considerado os falantes nativos e aqueles que adotaram o idioma. Já em segundo lugar está o mandarim. Em terceiro vem o hindu, idioma oficial dos indianos. Em quarto lugar está o espanhol, falado em 22 países. E por que é importante promover e preservar a língua materna do país e garantir esse direito do indivíduo de falar e se expressar na língua nativa dele? De acordo com a Unesco, né, quase 40% das pessoas, né, no mundo todo não têm acesso à educação na sua língua materna. E isso tem implicações sérias se a gente pensa, por exemplo, em escolarização, se a gente pensa em desenvolvimento social, desenvolvimento, né, cultural de um país, né? Enfim. Então, a defesa, por exemplo, no âmbito educacional, né, ao direito de acesso à escola e educação em sua língua materna, é uma luta, né, que já vem sido travada aí pelo menos desde os anos 50, e um exemplo por exemplo, o documento da Unesco de 1953, já preocupado com o uso das línguas vernaculares na educação, né? Em 2010, 50 anos depois, esse documento, então, é ratificado, né? Também pela Unesco, defendendo aí por que, por exemplo, né, a África deveria investir em línguas africanas e na educação multilingüe. Então, tem sido uma bandeira da Unesco a educação multilingüe e o direito, né, das pessoas terem acesso à educação na sua língua materna. Vamos voltar à China, porque a Luísa explica agora as principais dificuldades para quem está aprendendo mandarim e como o idioma promove a união do país. Luísa, é com você. Vou contar um pouco para vocês como que é mais esse detalhe do carioca tá aprendendo mandarim. O mandarim, como eu estava falando, é uma das línguas mais difíceis, eu acho, para quem vem do Ocidente, porque a gente não tem nenhuma base de referência sonora ou de referência escrita. Porque eu acho que nas línguas ocidentais, minimamente, as raízes são parecidas. Você já está acostumado, às vezes, no caso do inglês, a ver, a ouvir em música, em filme. Então, você tem uma referência. E no mandarim, não tem isso. Então, isso para mim é uma das maiores dificuldades. É uma língua realmente mais difícil, até eu acho que para os chineses. O tempo de alfabetização deles é maior. Eles levam cerca de 3 anos para completar todo o processo de alfabetização, né? E a China, e também aqui em outros países do Extremo Oriente, tem uma característica de ter muitos dialetos. Existem os sotaques também, como tem no Brasil, né? Norte, Sul, Centro. Mas existem muitos dialetos, que são línguas mesmo que um não entende o outro. Então também o mandarim ele veio com uma forma de uniformizar e dar unidade assim para a China. E eles consideram até que tem um mandarim padrão, que é o mandarim que fala em Pequim, que é a pronúncia mais padrão. Então tem isso, no Vietnã também tem essa questão dos dialetos, e assim, é uma coisa bem curiosa, porque assim, às vezes você atravessa um rio, numa outra província já é outra língua. Muito
comum aqui empresas que contratam estrangeiros oferecerem o chinês como parte do pacote de benefícios. Acho que é até por uma forma de estimular um intercâmbio cultural, uma troca, cultura chinesa. Ni hao. Ni hao, Luísa. Obrigada, TV Justiça. Obrigada, programa Como Funciona Aí. Um alô aqui de Xangai. E até, espero que vocês gostem. Doutora Cristine, se a gente levar esse contexto das barreiras linguísticas para a população de refugiados, como que a gente pode avaliar essa situação? É aí, vamos dizer assim, uma problemática ainda maior para eles? A situação dos refugiados, né? A gente sabe que ela cada vez só intensifica mais, né? A gente tem aí pelo menos 114 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Em situação, né, de terem que deixar suas casas. E sempre há esse desafio, né? Os refugiados, eles trazem consigo suas línguas, suas histórias, suas culturas, muitas vezes não têm tempo de aprender, né, a sua língua. Segundo estudos e pesquisas feitas no Brasil, a barreira linguística é a maior barreira, né, que refugiados enfrentam no país de destino, mas não só no Brasil, em vários outros contextos. E aí a gente também acaba presenciando um fenômeno de multilinguismo muito explícito, né? Muito parecido com o que a gente evidenciou ali na China. E aí, só para retomar o que você perguntou sobre o fenômeno da translinguagem, né? O que seria esse fenômeno da translinguagem? É a maneira como os sujeitos mobilizam uma série de recursos linguísticos e não linguísticos, tecnológicos, gestos, em prol da comunicação. Então, a comunicação ou o processo de produção de sentidos não se efetiva apenas através do domínio da língua, né, do código verbal, mas mobiliza uma série de recursos de diferentes línguas. Aí, por exemplo, você mobiliza o inglês, o mandarim, o português, gestos, né, o uso da tecnologia, no caso, né, na China, por exemplo, para produzir comunicação. No Brasil, mais especificamente sobre refugiados, as principais nacionalidades solicitantes em 2022 foram de venezuelanos, 67%, e cubanos, 10%, e depois angolanos, 6%. Então, a gente tem aí o espanhol sendo trazido, né, para o cenário linguístico, para o cenário multilingüe brasileiro, né? Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Como Funciona Aí está de volta. Zulu, Afrikaner, Xhosa. Na África do Sul, são 11 idiomas oficiais que representam muito mais do que a origem da população, marcam a luta e a resistência de um povo. Em Joanesburgo, além do inglês, nas ruas, o que se ouve mesmo é o Zulu. A Alina mora na cidade e vai contar por que decidiu estudar os dois idiomas. Olá, meu nome é Lina Freitas, eu sou da Samambaia Norte, Distrito Federal. Eu sou nômade digital. Estou morando há quase 5 meses aqui na África do Sul, em Joanesburgo. Na África do Sul, são faladas oficialmente 11 línguas, ou seja, boa parte dos sul-africanos falam mais de um idioma, pois existe pelo menos outros 35 dialetos a mais no país. As línguas maternas, o Zulu aparece em primeiro lugar, o mais falado, segundo pelo Xhosa e terceiro pelo Afrikaner. Em cada região, contudo, a concentração varia, tanto que a África do Sul é classificada como a nação arco-íris, dada a diversidade étnica e cultural que o país apresenta. Muita gente me questiona por que eu vim aperfeiçoar o inglês na África do Sul, já que antes eu morava em Córdoba, na Espanha, e estava mais próximo de Malta, né, e da Inglaterra. Mas é que além de eu falar inglês, eu posso aprender uma outra língua, né? E apesar de me confundirem muito e falarem constantemente comigo em Xhosa, eu escolhi aprender a falar Zulu, né? Então eu tenho feito Zulu no Duolingo e também tento aprender algumas coisas com o meu namorado, que ele também é da etnia Zulu. Quando você fala outra língua estrangeira, torna muito mais fácil você aprender novos idiomas.
porque você desenvolve habilidade e conhecimentos que podem ser usados em diferentes idiomas. Então, quando você aprende diferentes línguas, percebe que muitas palavras e estruturas gramaticais são semelhantes, né? Por exemplo, o português com o espanhol, o inglês com o alemão. Isso facilita muito você, né, aprender outros idiomas, mesmo que o idioma seja totalmente diferente do que você tenha aprendido, né? No meu caso, no Zulu, né, e Swahili, que se fala na Tanzânia e Quênia, que eu também estou aprendendo. Sua habilidade de fala e compreensão da gramática melhora com cada idioma, né, que você domina, porque você tem mais confiança em arriscar em falar aquele idioma, mesmo que você ainda não domine ele. Outro motivo de eu ter escolhido estudar Zulu, porque junto com o povo Xhosa, a etnia Zulu criou a filosofia Ubuntu. Né? Ubuntu exalta a ideia de coletividade humana, que resumidamente é definido como eu sou porque somos. E a construção do futuro da África do Sul após o Apartheid, né, após o 1994, se baseou nesses pilares, né, conceituais, porque não houve uma vingança contra o povo branco. Meu conselho é que todos venham, né, todos e todas venham conhecer a África do Sul. As pessoas que são muito receptivas e amam o Brasil, eu agradeço a oportunidade, né, de participar do programa do TV Justiça, como funciona aí. Muito obrigada. Voltamos a conversar sobre esse assunto com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora em linguística, Cristine Severo. Doutora Cristine, a gente viu aí a Alina mostrando que são 11 idiomas oficiais na África do Sul. Isso tem relação com a diversidade cultural do país? Sem dúvida, Marina. A África é um continente de uma diversidade linguística impressionante. São cerca de 1.500 a 2.000 línguas africanas no continente africano. Significa 30% dos idiomas do planeta. A África do Sul, né, enfim, como foi mostrado ali, em 1996, na Constituição, oficializou 11 línguas. É o país no mundo que mais tem línguas oficializadas, né? As duas línguas fora de África oficializadas são, né, o inglês e o africano. E essas duas línguas, o inglês e o africano, são línguas que desempenharam um papel no contexto colonial. Em 1961, ainda no contexto colonial da África do Sul, por exemplo, a política linguística desse país tornou essas duas línguas, o inglês e o africâner, as línguas oficiais. A gente vê, então, que há uma relação direta entre a escolha dos idiomas e uma tensão política automaticamente em relação a essas escolhas e a qual localidade que o idioma é falado. Tem uma relação e é comum a gente relacionar o idioma e a política? Os africanos, de uma forma geral, têm uma sensibilidade linguística muito refinada, tanto no domínio da língua, quanto na consciência do papel político, cultural e social das línguas, né? E, evidentemente, por exemplo, em África do Sul, você tem uma territorialização dessas línguas, né? O Zulu, como foi falado, né? Como foi mencionado no vídeo, é a língua africana na África do Sul mais falada, né? Cerca de 23% a 24% de falantes do Zulu, depois do Xhosa, né? E aí você tem essa distribuição territorial dessas línguas, que também, de certa forma, se associa à distribuição de certos grupos étnicos, pelos diversos estados e províncias, né? Então, vamos voltar para a África do Sul, mas agora em Pretória, a capital administrativa do país. A Adriana mora lá e vai contar para a gente qual é o idioma mais falado na cidade e por que ele é um símbolo da segregação racial no país. Meu nome é Adriana, eu sou de Brasília e eu moro em Pretória há 2 anos. Aqui em Pretória, eu estudo inglês e, além do inglês, um dos idiomas mais falados aqui é o africâner. O africâner, ele tem uma origem holandesa e também alemã. Isso se dá por causa da herança que eles tiveram do Apartheid. E nessa região aqui, de Pretória, diferente de Joanesburgo, existe uma população muito grande branca. E o africâner é o idioma falado pela população branca. Então é comum você ouvir nos restaurantes, nos shoppings, onde você vai, as pessoas conversarem
em africano, e não é como uma coisa falta de educação, como no Brasil a gente teria, está falando num idioma contrário, diferente do que a gente fala. É muito comum, inclusive, as pessoas terem idiomas diferentes aqui na hora de falar, se comunicarem em idiomas diferentes. O inglês é a língua que une todos esses povos e é a língua comum. Quando você vai em algum lugar, você fala inglês e você pode ser atendido em inglês nos restaurantes, como eu falei, no banco, mas existe sim essa separação de língua em relação à raça. Minha filha tem 4 anos, ela estuda aqui e na escola dela o idioma oficial é o inglês. Porém, existem colegas, professores que falam outras línguas, como o Zulu e o africano. Na escola, ela também aprendeu o hino oficial da África do Sul, que é o hino que, no início, ele é cantado em Zulu, depois ele é cantado em africano, e em seguida ele é cantado em inglês. A história do hino é mesmo para mostrar que aqui na África do Sul existem línguas diferentes, já que essa questão da separação linguística aqui é muito forte. Doutora Cristine, a gente pode dizer, com base aí no que a Adriana estava contando, né, sobre essas diferenças entre a língua e a cor da pele. Há uma segregação racial em função do idioma? A gente pode dizer que é um apartheid linguístico? O apartheid foi um sistema de segregação racial, né, aplicado pela coroa britânica na África do Sul, e mobilizou também uma divisão territorial, né, uma divisão territorial entre brancos e negros. E essa divisão territorial, né, ela se reflete hoje, por exemplo, na divisão territorial das línguas. Por isso, essa distribuição de línguas territorialmente, né, vinculada a uma memória desse apartheid. Imagina, Marina, foram 342 anos de domínio colonial, primeiro pelos holandeses, depois pelos britânicos e novamente pelos holandeses. Desse domínio, né, tão longo, resultam aí a presença de 2 línguas. O afrikaner, que é essa mistura, né, com a língua holandesa, e o inglês. Então, o afrikaner e o inglês, eles trazem uma memória colonial, né, que está vinculada, assim, a uma experiência de dominação, né, a experiência linguística de uma elite que está no poder, né? E as línguas africanas, elas estão, historicamente, né, construídas nesse lugar simbólico das línguas não privilegiadas, né, não elitizadas, ou do que, nesse contexto da África do Sul, pode ser chamado de línguas indígenas, que não é o mesmo sentido de línguas indígenas que a gente tem no Brasil e na América Latina. Então, o que a gente tem aí, por exemplo, como resquício disso no âmbito da educação, só para dar um breve exemplo, é que muitas famílias, muitos pais não querem que seus filhos estudem suas línguas maternas na escola, aquelas 11 línguas oficiais, 9 são africanas, né? E muitos pais rejeitam isso por conta da valoração social atribuída às línguas, né? Agora, trazendo para essa realidade aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal estabelece o português como o idioma oficial do país, mas também tem previsão legal de proteção a línguas maternas das comunidades indígenas? Sim, desde a Constituição, né, de 1988, a gente tem o reconhecimento do direito das comunidades indígenas no Brasil de terem acesso à educação na sua língua materna. Então, além da Constituição, a gente tem uma série de documentos, resoluções, tratados que abordam o direito das comunidades indígenas no Brasil ao uso de suas línguas maternas, né? Por exemplo, o Plano Nacional de Educação de 2001, que vai tratar de educação indígena, o decreto, né, de 2009, que dispõe sobre educação escolar indígena. Também a gente ressalta aqui a Convenção 69 sobre os povos indígenas e tribais, que reconhece o direito dessas comunidades às suas línguas.
A Constituição Federal, no artigo 210, garante aos povos indígenas no Brasil o uso das línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação também têm abordado o direito desses povos a uma educação pautada pelo uso das línguas indígenas. Doutora Cristine, muito obrigada pela participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no X, antigo Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima.